Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa escola teológica, escola bíblica semanal. Estamos aqui sempre tentando cooperar com você e com o seu crescimento na graça e na fé. O objetivo aqui do programa é levar você a ter um relacionamento mais maduro, mais, digamos assim, produtivo com Deus. Muita gente até tenta se relacionar com Deus, tá aí as religiões para provar isso, mas não conseguem chegar a Deus de verdade porque querem chegar por atalhos, e para chegar a Deus só através de Jesus Cristo e da sua palavra. Amém? Bem, hoje nós vamos tratar aqui do livro do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, aula 27, lição de soteriologia, justificação. Justificação. Este será o tema desta noite, da qual nós iremos tratar e trabalhar com você dentro de uma perspectiva objetiva, bíblica, clara, para que você realmente possa entender isso. Muita gente, mesmo no mundo religioso, eles não entendem, não compreendem isso. Agora, recentemente, eu fiz um vídeo onde o arqueólogo adventista, o senhor Rodrigo Silva, disse que um adorador de Tupã, tendo 2% de revelação da vontade de Deus, pode ser salvo. Imagine você, um índio, vivendo no meio da mata, adorando Tupã, tendo apenas 2% de revelação de quem é Deus e ser salvo. Ora, se fosse assim, gente, se a revelação natural, parece que é isso que ele queria dizer, que é a natureza, as coisas que o Criador fez, se isso é suficiente para a salvação do homem, para que a gente vai mandar missionário? Para quê? Missionário não serve para nada mais. Romanos capítulo 10, Paulo diz assim, como é que ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, Paulo está deixando claro que é a importância de enviar alguém para pregar, porque a pregação gera fé e traz a graça salvadora. É isso que Paulo fala em Romanos 10. Logo, sem a graça você não tem salvação e aí você não será justificado diante de Deus. Eu tenho 2%, eu imagino que tem um Deus porque olha os céus. Não. Isso não traz por si só a graça sobre a vida da pessoa. Pode trazer a consciência de Deus. E aí sim, essa pessoa pode olhar para o céu e dizer, olha, se existe um Deus aí, eu sei que existe, eu quero conhecê-lo. Aí a graça se revela. Lembra lá em Atos, aquele jovem que apareceu em visão para o apóstolo Paulo? Paulo provavelmente estava orando, ele tem uma visão e ali ele recebe um chamado. Ele vê um moço clamando para que alguém o ajudasse. Aquele moço que era pagão ou que era adorador de qualquer outro Deus, estava clamando por esse Deus que ele teve na revelação natural. Então Paulo foi até lá e pregou a graça e houve justificação. Hoje, então, vamos tratar da temática a justificação e absolvição divina e o fato de que essa justificação traz o perdão sobre a vida da pessoa. Olha aí o que Meyer Pearman fala. A palavra justificar é termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. A ilustração procede das relações legais. O réu está perante Deus, o justo juiz, mas ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. 1 Coríntios 6,11 diz, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus. Então, nós somos justificados pela graça, pelo favor imerecido através de Cristo Jesus. E o termo aí é jurídico, é técnico. Justificado significa aquele que foi declarado inocente, que foi declarado justo, que teve uma sentença anulada porque o preço foi pago. Pago por quem?
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que bênção de Deus para as nossas vidas. Então, ao sermos alcançados pela graça, nós somos justificados. O condenado, que era eu e você, somos declarados absolvidos. Porque somos meritórios disso? Não. Porque Jesus fez o que tinha que ser feito na cruz do Calvário e pagou pelos nossos pecados. Meyer Pirman continua. O substantivo justificação ou justiça significa o estado de aceitação para o qual se entra pela fé. Essa aceitação é dom gratuito da parte de Deus, posto à nossa disposição pela fé em Cristo. É o estado de aceitação no qual o crente permanece. Apesar do seu passado pecaminoso e de imperfeições no presente, o crente goza de completa e segura posição para com Deus. Justificado é o veredito divino e ninguém operará a contradizer. Romanos 8,34 deixa claro. Essa doutrina assim se define. Justificação é um ato da livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, somente por nos ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Romanos 5,1 diz: tenho sido, pois, justificados pela fé. Temos a paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para mim e você, ele vê o sangue do Filho dele e nós estamos justificados. Paulo vai dizer em Romanos, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque o mérito da graça, da misericórdia de Deus está sobre nós. Então, hoje estamos justificados. Por isso que podemos ter certeza absoluta da nossa salvação. Porque nós entendemos o processo da graça e sabemos que não é por minha causa, não é pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sofrimento de Cristo, pelo amor de Cristo, pela obra de Cristo, pela paixão de Cristo, pela nossa alma, é que a gente tem certeza da salvação, então. Podemos ter essa certeza? Obviamente. Continua aqui o nosso irmão Meyer Pirman e ele diz: o milagre do Evangelho é que Deus se aproxima dos ímpios com uma misericórdia absolutamente justa e os capacita pela fé, a despeito do que são, a entrarem em nova relação com Ele, relação pela qual é possível que se tornem bons. O segredo do cristianismo do Novo Testamento e de todos os avivamentos e reformas da igreja é justamente este maravilhoso paradoxo. Deus justifica o ímpio. Olha Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Ira de quem? Ira de Deus. Aqui, irmãos, de cara, você já pode observar que se Deus manda Jesus morrer pelos ímpios e justifica ímpios, logo aqui você já vê que a expiação é ilimitada e não limitada. Olha que interessante. Porque ele veio morrer pelos ímpios. Não existe essa de um grupinho pré-salvo antes da salvação. Está entendendo? Ele vem para morrer por todos, por toda a humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para toda a humanidade, mas eficiente apenas naquele que tem fé, que acredita. Então, a partir do momento que ele crê,
ele passa a ser justificado. Logo aqui também nós observamos que a eleição das nossas almas para a salvação é condicional. Condicional a quê? A crermos nesta maravilhosa graça de Jesus. Então, a expiação é ilimitada e a eleição é condicional. Condicional a quê? A respondermos a essa graça dada por Cristo na cruz. Ele ainda proporciona jeitos, condições para despertar a tua fé, para incitar a tua fé. Ele te dá todas as condições para você responder ao Senhor. Infelizmente, nós sabemos muito bem que apesar de às vezes tudo ser colocado diante da pessoa, alguns respondem não. Nós vemos ali em Mateus, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te aglutinar como a galinha aglutina ou protege os seus pintinhos. Ou seja, os judeus negaram. Lá em Atos capítulo 7, no final, quando Estevão está sendo apedrejado, Estevão cheio do Espírito Santo, olham para aqueles homens e dizem assim, vocês estão rejeitando, como os profetas profetizaram, viram vocês rejeitando, vocês não estão aceitando, vocês são homens de dura cerviz que resistem ao Espírito Santo. Então, a graça de Deus para nos justificar está disponível, mas muitos não aceitam a graça, muitos rejeitam a graça, rechaçam a oportunidade que Deus está dando. Tá certo? Mas nós, como pregadores dessa graça, temos que ser persistentes e sempre com amor, com dedicação, com perseverança, sempre devemos pregar a graça. Maior Pirma ainda diz o seguinte sobre a necessidade agora da justificação. Presta atenção. Como se justifica o homem para com Deus? Aqui pergunta Jó. Que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16:30, interrogou o carcereiro de Filipos. Ambos expressam a maior de todas as perguntas. Como pode o homem acertar a sua vida perante Deus e ter certeza da aprovação divina? Atos 16:31, Paulo responde para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós sabemos, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, eu estou aqui com uma Bíblia apologética, quando a gente olha para a Bíblia, nós precisamos observar o seguinte, a Bíblia, ela não está aqui para tratar de ciência, de antropologia, de sociologia, não, a Bíblia é um livro primariamente soteriológico, ou seja, a Bíblia revela o objetivo de um Deus de amor em salvar a humanidade. Tem todos os demais assuntos, mas eles são periféricos. A Bíblia, a priori, é um livro de história de amor, de um Deus amoroso, bondoso, à procura do resgate da sua criatura rebelde, que é o homem. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, na verdade, nós estamos olhando para essa teodiceia, que é projeto do divino para salvar a humanidade. E é um projeto bem sucedido, porque lá em Apocalipse, João vê os céus e ele vê uma grande multidão de toda tribo, povo e nação. Lá em Apocalipse capítulo 7. Então é importante entender isso. E obviamente que os homens estiveram com esta cegueira, sem este entendimento antes de Cristo, de uma maneira mais efusiva, e mesmo agora, depois da cruz, depois da graça, depois de 2000 anos de pregação, nós ainda temos muitas pessoas, até dentro da fé cristã, querendo se salvar pelas obras, querendo se salvar pela justificação da lei. Está entendendo? Muita gente achando que é meritório, achando que é pelas suas ações, pelos seus gestos e atitudes, sem depositar fé em Cristo. Isso é gravíssimo. Tá certo? Maior Pirma diz o seguinte, a resposta a essa interrogação encontra-se no Novo Testamento, especialmente na Epístola aos Romanos, na qual se apresenta em forma sistemática e detalhada o plano da salvação.
O tema do livro encontra-se no capítulo 1, 16 e 17, o qual se pode parafrasear da seguinte maneira: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens, pois o Evangelho revela aos homens como se pode mudar de posição e de condições, ou de condição, de maneira que eles sejam justos perante Deus. Mateus 11, 28, Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, por que nós necessitamos de salvação? Porque estávamos perdidos. Lá em Efésios 2, que todo homem está morto em seus delitos e pecados. Em Adão, todos pecamos. Então, nós precisamos de justificação, independente das nossas boas ou não atitudes. Eu posso ser um criminoso, como eu posso ser um bom pai de família. Tanto o bandido criminoso quanto um excelente pai de família, ambos estão perdidos. A única coisa que está mudando entre os dois é o grau de punição no inferno. Porque os dois vão para o inferno sofrer eternamente. Agora, se essa pessoa receber o evangelho, a boa nova, e entender a graça, e crer, então ambos serão salvos. Está entendendo? A pessoa não vai para o inferno porque ela fez X tantos de crimes. Ou vai para o céu porque fez X tanto de boas obras. Nada disso, isso é espiritismo. Isso aí é puro legalismo. Você é justificado pela graça, pelo amor de Cristo. É muito importante entender isso. E observe que eu pus aqui em Mateus 11, 28, para você entender o chamado. A Bíblia, ela repete esse chamado de Gênesis a Apocalipse. Desde quando Adão pecou e Deus disse: onde estás? É o chamado. Deus está te chamando, Deus está nos chamando, Deus está chamando a nossa família, Deus está chamando a humanidade. Faz 2000 anos, através de Cristo Jesus, que Deus está chamando. Continua Noah Meyer Pirmer aqui sobre a necessidade da salvação. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Romanos 3, 21. Notem a palavra agora. Alguém diz que Paulo dividiu todo o tempo em agora e depois. Em outras palavras, a vinda de Cristo operou uma grande mudança nas transações de Deus com os homens. Introduziu uma nova dispensação. Durante séculos, os homens pecavam e aprendiam a impossibilidade de aniquilarem ou vencerem seus pecados. Mas agora Deus, clara e abertamente, revelou-lhes um novo caminho. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Está entendendo? Então olha o que Meyer Pirmer está colocando aqui. Está muito claro o objetivo veterotestamentário, a lei. A lei apontava para o problema, apontava para o defeito, mas ela não tinha solução. A solução vem através da graça, que foi trazida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Entende isso? Olha que coisa magnífica a salvação pela graça. Meyer Pirmer continua. Na verdade, Paulo afirma que a justificação pela fé foi o plano original de Deus para a salvação dos homens. A lei foi acrescentada para disciplinar os israelitas e fazê-los sentir a necessidade da redenção. Gálatas 3, do 19 a 26. Mas a lei em si não possuía poder para salvar. Como o termômetro não tem poder para baixar a febre que ele registra. Seria o próprio Senhor o Salvador do seu povo, e sua graça seria a sua única esperança. João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui Paulo vai explicar, e Meyer Pirmer coloca isso aqui, que a lei foi introduzida para que o povo compreendesse claramente a sua incapacidade.
Quando ele fala aqui em Gálatas que a fé, a justificação pela fé sempre foi o caminho, porque ele vai citar Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão entendeu a graça de Deus. Então, a ideia é voltar naquela cosmovisão abrâmica, pela fé. O meu justo viverá pela fé. Por que a lei foi dada? Olha que interessante. Quando você lê, pega do 16 até o 35, mais ou menos, de Êxodo. Dá uma lida lá depois. Quando você vai ler esse texto, você vai ver a história, né, que Moisés chega no pé do monte, sobe para buscar a lei. Um pouco antes de Moisés subir para buscar a lei, Moisés conversa com o povo e o povo diz assim: pode ir, Moisés, vê lá o que Deus quer que a gente faça. O que ele mandar a gente obedece, tá bom? Olha a consciência, ou a falta de consciência do povo. Eles achavam que Moisés ia lá pegar um relatório, uma receita de como viver, fácil, molezinha, pegava essa receita, trazia, tá aqui, ó, Deus quer isso aqui, beleza, vamos fazer isso aqui, tá todo mundo salvo. O povo não entendia a grandeza de Deus. O povo não entendia a santidade de Deus. Tanto que quando Moisés demora, eles fazem o bezerro, e não só fazem o bezerro de ouro, eles dizem que aquele bezerro de ouro é Yahvé. A blasfêmia. Deus não ficou irado à toa querendo destruir o povo por causa de qualquer coisinha. Não é só por causa de uma idolatria. Foi mais que uma idolatria, foi uma blasfêmia, foi um insulto. Chamaram um deus egípcio, ou um bezerro, que era um símbolo de um deus egípcio, do próprio Yahvé. Ou seja, essas pessoas não tinham um pingo de nexo da necessidade que eles tinham da justificação. Por isso a lei. Tá certo? Maior Pirma continua. Infelizmente, os judeus exaltaram a lei, imaginando que ela fosse um agente justificador, e elaboraram um plano de salvação baseado no mérito, pela guarda dos seus preceitos e das tradições que lhes foram acrescentadas. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos 10:3. Em João 3,18, o apóstolo escreve: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que eles procuraram estabelecer uma justiça. Eles foram lá, sistematizaram a Torá, a lei, para ser salvo é mais ou menos por aqui. Eles não entenderam que Deus estava mostrando para eles que eles eram impossibilitados por si só de alcançar graça salvadora. Tiveram que sofrer e sofrem até hoje, né? Porque o véu ainda está colocado. Eles não entenderam a importância da graça, da fé. Tentaram se auto-justificar. E mesmo entre nós cristãos, nós temos aí seitas, né? Como os ibionitas, no início da igreja primitiva, hoje adventistas e tantas igrejas que querem se justificar através das obras da lei. Mas tem que crer. João 3,18 fala. Tem que crer. Quem crer não está condenado, mas quem não crer já era. Tem que crer. Quem crer não está condenado, mas quem duvidar já está condenado. Maior Pirma conclui: a lei foi dada a Israel com o propósito de conduzi-lo a um destino. E esse destino é a fé na graça salvadora de Deus. Mas ao aparecer o Redentor, os judeus insatisfeitos consigo mesmos fizeram o papel do viajante que, chegando ao destino, se recusa a deixar o trem. Embora o condutor lhe diga: estamos no final da viagem, ou chegamos no final da viagem, os judeus se recusam a deixar as poltronas do trem do antigo pacto. Muito embora o Novo Testamento lhes assegurasse: o fim da lei é Cristo. E o que se cumpriu no Antigo Testamento aponta para Cristo. O objetivo da lei, então, é ser uma seta, ou um termômetro, ó, você está com febre, ou um código mesmo de lei que aponta o teu crime. Mas o código de lei não cura você do desejo de ser um criminoso. Então, todo o aparato da lei, ele tinha um objetivo, uma grande flecha, uma grande placa apontando para Jesus, porque Jesus é o objetivo final da lei.
que é nós entendermos a necessidade da graça. Quando a gente estuda a lei, nós estudamos a lei para ver como é que aquilo é rigoroso, entendendo a acidez daquilo ali, como aquilo é corrosivo. É o que está em 2 Coríntios capítulo 3. Veja, lei escrita em pedras sendo transformando em morte, Paulo fala, ministério da morte. Então nós entendendo que a lei só pode produzir morte, nós corremos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Cristo, nós olhamos para Ele, porque Ele é o fim, Ele é o objetivo. E aí nós somos justificados. Está entendendo? Aí nós podemos viver em paz e termos um relacionamento tranquilo com Deus, porque agora eu entendi quem é Deus. Eu entendi também quem sou, pecador, miserável, fraco, né? Como diz Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Cristo. Cristo nos livrou e nos livra permanentemente. E a nossa fé é esta, que em Cristo Jesus temos a redenção. Amém, pessoal? Eu espero que eu possa ter sido claro aí neste tópico sobre soteriologia. Depois a gente vem para terminar a última parte sobre a justificação, mas que você possa estudar um pouco mais o Velho Testamento e, ao entender o peso da lei, sentir a leveza da graça de Jesus Cristo, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência e até a próxima segunda-feira.